Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube. E nesse vídeo eu vou falar sobre o equipamento mais completo da família de routers e switches da Ubiquiti do portfólio EdgeMax, equipamento conhecido como EdgePoint. Então a Ubiquiti conseguiu num único equipamento solucionar todos os problemas vivenciados diariamente por vocês provedores que trabalham com a tecnologia rádio, que trabalham com a entrega de internet utilizando os rádios da linha Airmax. Então o problema principal é o que? É você ter diversos equipamentos num POP. É você ter um rack outdoor, é você ter um switch, é você ter um circuito de proteção para todos esses equipamentos. Então, cada item desse que você tem no POP é o que? É um ponto de falha na sua rede. Então, a Ubiquiti conseguiu aglomerar, conseguiu juntar todos esses produtos necessários para você construir o POP, utilizando um único equipamento, um único house, que é o EdgePoint, tá? Então, no EdgePoint eu tenho o que? Eu tenho um rack outdoor, eu tenho um bastidor outdoor, o house dele, né? A proteção dele suporta aí intempéries climáticas, chuva, sol, vento, poeira. Nesse único house eu tenho o que? Eu tenho um switch. Eu tenho um switch com características L2 e dependendo do modelo do produto eu também tenho um router com características L3, tá? Então toda a parte de implementação de características L2, protocolos L2 como SpanTree, Link Aggregation, VLAN, a utilização de uma porta trunk para poder receber o uplink, as suas informações provenientes do core da sua rede. Então, todos esses recursos são suportados nos EdgePoints, além de características L3, como por exemplo, roteamento inter-VLANs, a criação de um servidor DHCP, a criação de um servidor PPPoE, OSPF, enfim, load balance, one failover. Então, todas as características que estão presentes lá no portfólio Edge Router também estão embarcadas em alguns modelos dos EdgePoints. Então, só para explicar um pouco melhor, né, são três modelos de EdgePoint. Eu tenho o EdgePoint R6, que é esse menor que eu tenho em mãos. Eu tenho o modelo R8, que é um modelo um pouco maior, com 8 portas. E o modelo S16, tá? Que é o grandão que eu tenho aqui atrás de mim, bancada. Todos os modelos, que são dois no caso, com a nomenclatura, com a letra R na nomenclatura, significa que eles têm características L3, R de router, tá? Então tudo que um Edge Router faz, os EdgePoints com R na nomenclatura também fazem. Roteamento inter-VLAN, OSPF, enfim, todas essas características que eu falei anteriormente. Poxa, Jales, mas eu quero utilizar um modelo R6, por exemplo, com características L2. Eu quero criar uma bridge entre as 6 interfaces desse equipamento. Ele vai fazer essa bridge em software? Como que funciona? Não. Os modelos de EdgePoint no formato R de router, eles têm um chip dedicado para todas as aplicações switches. Então a aceleração ela é feita diretamente em hardware, não em software, tá? E o modelo S16, que é o modelo grandão, né, com 16 portas, ele suporta todas as características embarcadas nos Edge Switches. VLAN, Link Aggregation, SpanTree, enfim, um switch de acesso camada 2 100% gerenciável, tá? Então eu já eliminei o que? Eliminei o rack outdoor, eliminei o switch e o router dependendo do meu projeto e no único EdgePoint eu tenho também um poderosíssimo circuito de proteção contra surtos de tensão. Se porventura houver uma descarga elétrica, um raio, o EdgePoint, o papel do EdgePoint é o que? É absorver, receber essa descarga elétrica e fazer com que apenas esse circuito venha a ser prejudicado e os demais equipamentos da sua torre não sejam prejudicados, tá? Uma outra característica bem legal do EdgePoint é o que? Que ele é uma régua PoE. Mas não uma régua PoE apenas no padrão 24 volts, no padrão 24 volts e 48 volts. Então, além de eu poder alimentar todos os rádios da família Airmax, eu posso também alimentar equipamentos, por exemplo, da família Unify, como por exemplo o AP-AC-M Pro, Mesh Pro, aquele Access Point para ambiente outdoor, MIMO 3x3. Então eu posso lá no único POP, por exemplo, fazer uma estrutura de hotspot para prover internet para os meus assinantes, uma internet pública no ambiente aberto, utilizando o próprio EdgePoint para alimentar esse Access Point da família Unify. Como eu também posso alimentar
câmeras de segurança para fazer a vigilância ali do meu POP, utilizando um único equipamento, tá? Então eu já eliminei o rack outdoor, já eliminei o switch L2 e o router L3, isso tudo no único equipamento. Eliminei toda a questão do circuito de proteção, poderosíssimo, embarcado na família EdgePoint, e também a questão da régua PoE no padrão passivo 48 volts, no padrão passivo 24 volts, perdão, e no padrão 48 volts, tá? Outro ponto bem interessante é que todos os EdgePoints ele tem uma interface de uplink através de fibra óptica, tá? Então depois eu vou mostrar um pouco mais das interfaces, né, das portas, das características. Então eu posso chegar com o meu link de internet através do enlace de fibra óptica, dependendo do modelo, como por exemplo o R8 e o S16, que são os maiores, eles têm duas interfaces ópticas. Então eu posso chegar com o link fibra óptica e sair com esse link, né, fazer um cascateamento para um outro POP, para uma outra torre, um outro EdgePoint, utilizando também uma fibra óptica e ativar o protocolo, por exemplo, o SPF, fazer um roteamento, enfim, fazer uma redundância na minha rede utilizando um único equipamento. E o mais bacana disso tudo é que todos eles são gerenciados através do software UNMS, que possibilita eu centralizar, que possibilita eu geolocalizar onde estão instalados esses meus EdgePoints e conseguir fazer uma manutenção de forma muito mais fácil, muito mais visual, não apenas dos EdgePoints, mas de todos os equipamentos da linha Ubiquiti, né, de produtos aí focados no segmento de provedores, tá? Então vamos aí verificar um pouco mais as características das portas aí desse equipamento, como que ele é alimentado, se eu posso chegar com um cabo paralelo, se eu posso chegar com cabo PoE, enfim, vamos falar um pouco mais sobre as interfaces desses equipamentos e das suas características técnicas, perfeito? Dando continuidade ao nosso vídeo, eu decidi trazer a câmera um pouco mais para perto para poder mostrar as características físicas dos EdgePoints, a sua quantidade de portas, forma de alimentação, começando pelo modelo R6, que seria o modelo com menos portas para projetos menores, tá? Então, o 6 aqui significa 6 portas, né? R de router e 6 a quantidade de portas. Então, são 5 portas elétricas, RJ45, e mais uma interface SFP que você pode utilizar para fazer o uplink do equipamento. A sua alimentação ela pode ocorrer de duas formas, através do terminal ou através da interface 0, utilizando a característica conhecida como PoE IN, tá? Então esse equipamento ele suporta alimentação 24 volts e consequentemente ele fornece 24 volts contínuo nas demais portas, perfeito? A gente tem o modelo R8, que ele é um pouco maior, né? Ele tem um pouco mais de portas. O modelo R8 ele tem 7 portas elétricas, 7 portas PoE out. Dessas 7 portas, 2 são no formato 48 volts e as outras 5 portas no formato 24 volts, tá? A alimentação do modelo R8 ela pode acontecer também através do borne, através do seu através do circuito aqui de entrada, porém o modelo de 8 portas, a alimentação deve ser no formato 48 volts e ele conta com duas interfaces elétricas para você alimentar o produto através do formato PoE IN. Só que o modelo R8 ele tem duas interfaces SFPs para você prover o link através de fibra óptica ou fazer a entrada de um link num POP e um cascateamento para uma segunda torre ou um outro EdgePoint utilizando a tecnologia, utilizando o cabo óptico, utilizando a interface SFP, tá? E nós temos um modelo maior, que seria o S16, né? O S16 ele tem apenas características switch L2, tá? Então o S16 ele conta aí com 16 portas elétricas, tá? Dessas 16 portas, apenas 4 portas eu consigo o quê? Eu consigo prover alimentação através de 48 volts, tá? E as 12 portas restantes eu tenho o PoE no padrão 24 volts, PoE out no padrão 24 volts. Então a porta console aqui para gerência, o terminal DC, esse equipamento também é alimentado em 48 volts e duas SFPs, só que são SFPs no formato mais, né? Então eu posso utilizar aí um módulo de 10 ou de 1 GB aproveitando uma única interface, tá? Então tem aqui toda a parte para eu fazer acomodar a minha fibra óptica, né? Provendo aí o uplink via fibra óptica, fazer toda a parte de manobra, acomodar aqui o cabo e fazer a conexão diretamente nas interfaces SFP, tá?
Então todas essas características, essas informações estão disponíveis no site da Ubiquiti, estão disponíveis no datasheet, o que cada porta faz, qual é a tensão de saída das interfaces PO e Out, a alimentação. Então tá tudo bem descrito no User Guide, no nosso site e também no nosso datasheet. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, inscrevam-se no nosso canal, participe das nossas comunidades, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, tire suas dúvidas, entre em contato conosco e um forte abraço e até mais!